Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos aprender matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a divisão dos números racionais. Lembrando que nós podemos fazer a divisão com o número racional na sua forma decimal e também na sua forma fracionária. Vejam esse exemplo, olha só, eu tenho 1/4. 1/4 está representado na forma decimal e na forma fracionária. Então, o resultado da divisão de 1 por 4 é o número decimal. Então, eu posso ler esse 0,25 como sendo 25 centésimos, ok? E vocês se lembram como é que a gente faz essa divisão? Como é que eu faria 1 dividido por 4? Lembram disso? Bom, o procedimento é bem simples. Primeiro, nós devemos igualar a quantidade de casas decimais. Quais são as casas decimais? São as casas depois da vírgula. Em seguida, devemos suprimir a vírgula e, enfim, realizar a divisão. Então, veja. Nesse exemplo, nós temos 48 centésimos dividido por 2 milésimos. Perceba que aqui eu só tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho 3. Então, eu vou ter que acrescentar uma casa decimal aqui para que eles fiquem com a mesma quantidade, ok? Acrescentei, então ficou 0,480 dividido por 0,002, ok? Agora sim, eliminamos a vírgula e temos 480 dividido por 2. Fazendo a divisão, o resultado será igual a 240, ok? Outra informação importante que vocês devem saber é sobre as frações. A fração é uma representação de um número decimal também. E quando efetuamos as multiplicações, em algumas situações, nós temos o mesmo resultado. Veja, se a gente multiplicar aqui 1/4 vezes 4 sobre 1, que resultado você acha que vai dar? Bom, 1 vezes 4 é 4 e 4 vezes 1 é 4 também. 4 dividido por ele mesmo é 1. 5 vezes 4 é 20 e 4 vezes 5 é 20. 20 dividido por 20 é 1 também. Então, nós teremos sempre 1 nessas 4 multiplicações. E o que isso quer dizer, hein? Então, observe que o numerador de uma dessas frações é sempre igual ao denominador da outra fração. Quando isso acontece, quando a multiplicação de 2 frações tem 1 como resultado, significa que essas frações elas são inversas uma da outra, ok? Por exemplo, pessoal, o inverso de 3/5, fácil, né? O inverso de 3/5, 5/3. Mas, e quando eu pergunto assim, olha, qual é o inverso de -4? O inverso de -4 é -1 sobre 4. Por quê? Quando se tratam de números inteiros, como o -4, por exemplo, ele não tem denominador. Então, é como se o denominador dele fosse igual a 1, porque -4 dividido por 1 é -4, tá? Então, aqui é interessante vocês associarem a fração como um número de divisão, um número em que você está dividindo o numerador, a parte de cima da fração, pelo denominador, que é a parte de baixo da fração, ok? Então, olha, por que o inverso de -4 é -1/4? Porque quando eu faço a multiplicação do -4 vezes -1/4, ele me dá como resultado 1. Então, quando eu multiplico 2 frações e essa multiplicação me dá resultado 1, significa que eu estou multiplicando 2 frações que são inversas uma da outra. Então, 1/3, o inverso de 1/3 é 3. Por quê? Se eu for fazer o inverso de 1/3, é 3 sobre 1, mais 3 dividido por 1 vai dar exatamente 3, ok? Ou eu posso pensar assim, 1/3 vezes 3
vai ser igual a mais 1, ok? Vamos observar, então, a seguinte situação. Dos 3/5 que sobraram de uma pizza, Joel comeu metade. Que fração da pizza Joel comeu? Então, veja, ó, os 3/5, essa parte roxinha aqui. E desses 3/5, né, Joel comeu metade de 3/5. E aí, como poderíamos, então, fazer essa operação? Ok? Veja, 3/5 eu poderia dividir por 2, certo? Quando eu divido um valor por 2, é porque eu estou dividindo pela metade. Então, fazendo a divisão, como é que daria esse resultado? 3/10. Lembre-se que a divisão de uma fração é você conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2, que é metade, é 2 sobre 1. E 2 dividido por 1 vai me dar como resposta o 2. 3, então, né, vai ficar 3/5 dividido por 2, 3/10, ok? Então, Joel comeu 3/10 da pizza. Observe agora que a divisão de 3/5 por 2 tem o mesmo resultado de 3/5 pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2. Olha só, eu posso dividir, então, 3/5 por 2, que vai dar 3/10, ou eu posso ainda fazer a multiplicação de 3/5 por meio. A multiplicação é tranquila, é só você multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, ok? Então, as duas maneiras de resolver esse exercício estão corretas. Você poderia dividir o 3/5 por 2 ou poderia multiplicar o 3/5 pelo inverso de 2. Como eu estou utilizando o inverso, a operação também fica inversa, ok? Então, para dividir uma fração por outra fração, diferente de zero, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. É importante gravar isso, porque isso é divisão de fração. Observem essa situação e já voltamos para a correção. Vamos lá? Pessoal, calculando 2/5 de pão por pessoa, 4 pães servem quantas pessoas? Primeiro, nós vamos resolver essa situação geometricamente. Então, veja, aqui é como se eu tivesse um pão inteiro e eu dividisse ele em 5 partes iguais. Só que eu sei que 2/5 desse pão serve uma pessoa, ok? Então, veja, é a mesma situação se eu tiver 4 pães inteiros, certo? Então, eu quero saber qual é a quantidade de pessoas que esses 4 pães podem servir, ok? Então, nós dividimos cada pão em 4 unidades,
né? Perdão, em 5 unidades, em 5 partes iguais. E contamos, então, 2/5 de cada uma dessas unidades, ok? Qual que é o próximo passo? Nós percebemos, pelo desenho, que 2/5 ele cabe 10 vezes nos 4 pães, ok? 2/5 aqui, aí eu pego uma partezinha com essa, mais 2/5, mais 2/5, 2/5, enfim. Cabem 10 2/5 nesses 4 pães, nesses quatro inteiros, ok? Então, significa que esses 4 pães, eles servem 10 pessoas. Então, nós poderíamos resolver assim e poderíamos também fazer a divisão de 4 por 2/5, ok? Como ficaria a divisão? Bom, a divisão, ela é eu conservar o 4 e multiplicar pelo inverso da fração. O inverso de 2/5, 5/2. Então, eu vou fazer 4 vezes 5, 20. 20 divide por 2 é 10. Ou ainda, eu poderia fazer 4 dividido por 2/5, que também daria 10. Lembrando que divisão de fração é você conservar o primeiro termo e multiplicar pelo inverso da segunda, ok? Vamos ver outra situação. Aqui, vamos calcular meio dividido por 1/8. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem nessa situação e já voltamos. Vamos lá? Nós podemos resolver também de forma geométrica. Então, meio significa que eu tenho uma parte inteira dividida em 2 partes iguais. 1/8, uma parte inteira dividida em 8 partes iguais, ok? E nós, ao fazermos a divisão, nós percebemos que meio dividido por 1/8 vai ser igual a 4. Por quê? O que a divisão nos fala? Que eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1/8 é 8/1. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, essa divisão nos daria resultado igual a 4, ok? Então, vamos lá. Nós, ao dividir frações, é o mesmo que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Isso vocês já compreenderam, mas agora vamos aplicar esse aprendizado. Vejam praticando 1. Em um copo cabe 1/6 de litro de água. Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade para 2/3 de litro? Então a professora vai dar um tempinho. Pensem na divisão de fração, pensem no inverso das frações para vocês resolverem esse exercício, ok?
Vamos lá? Então, veja, nesse exercício, nós temos que fazer 2/3 dividido por 1/6. Lembrando que, quando a gente faz uma divisão de fração, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1/6? O inverso de 1/6 é 6/1. Agora que eu achei o inverso, eu faço a multiplicação normal. Eu faço 2 vezes 6, 12, 3 vezes 1, 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, significa que são necessários 4 copos, ok? Vamos lá, praticando 2. Prestem bem atenção nesse gráfico. O gráfico ao lado mostra a evolução do número de pessoas em lista de espera por leitos para Covid-19. Então, veja, essas pessoas aqui no dia 1º de março é a quantidade de pessoas que ficaram numa lista de espera, certo? E aqui, dia 8, já é uma nova quantidade, até chegar no dia 30 de março, ok? Bom, a pergunta é, vamos observar mais atentamente o último dia de março. Olha lá, dia 30 de março, quando havia 848 pacientes em lista de espera. Desses 848 da lista, 400 esperavam por um leito de UTI, ou seja, 400 sobre 848 dos pacientes esperavam por um leito de UTI. Então, o que o exercício mesmo fez aqui? Ele simplificou esse valor. Ele foi simplificando, simplificando a fração, até que a fração chegou na sua forma irredutível. O que isso significa? Que a cada 53 pessoas, 25 esperavam por um leito de UTI. Se a metade de 25 sobre 53 forem homens, que fração representará a quantidade de homens que esperam por um leito de UTI? Então, vocês vão pegar esse valor e vão dividir
por uma outra fração. Leiam a partezinha final aqui do exercício, façam a interpretação e já voltamos para a resolução. Vamos lá, pessoal? Então, veja, eu vou fazer 25 sobre 53 dividido por 2 ou 25 sobre 53 vezes meio, né? Que é o inverso de 2, que vai dar 25 sobre 106. Ou seja, o que esse resultado nos mostra? Que a cada 106 pessoas, 25 são homens que esperavam por um leito de UTI, ok? Então, nós falamos nessa aula sobre a divisão de fração por fração. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!